Bem, primeiramente a gente vai começar falando sobre a definição da precarização do trabalho. E, basicamente, a palavra precarizar significa tornar algo insuficiente ou escasso. Já a expressão trabalho significa toda mudança que é feita pelo homem na natureza com o intuito de usufruir de melhores condições de vida. Ao usar a expressão precarização do trabalho, o que temos apresentado é a redução das condições do trabalhador no seu serviço diário, que é quando ele perde direitos e garantias no seu trabalho. Este aumento da precarização advém da reestruturação produtiva, que busca minimizar os gastos e aumentar os lucros por meio da exploração física, mental e emocional do trabalhador, que é a parte mais vulnerável do sistema. A precarização do trabalho é uma tendência globalizada e ela obedece a diversos processos. Entre eles estão a redução da carga horária e a consequente redução dos salários, provocando uma instabilidade na garantia de emprego, a exploração fora dos padrões de força, resistência e posições anatômicas do trabalhador. Entre os males que vão ser observados pela precarização estão o surgimento da ansiedade e estresse em vários setores da economia, o aumento de doenças de origem laboral, como as lesões por esforço repetitivo e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Além disso, também temos o agravamento das relações entre o empregado e o patrão. Bem, para trazer um exemplo da precarização do trabalho, a gente veio falar um pouco sobre a terceirização. E vai se entender por terceirização do trabalho quando uma empresa contrata outra para a prestação de um determinado serviço. Esse meio de prestação de serviço tem se estendido no mundo todo, e o motivo de seu sucesso é a diminuição de custos com funcionários. No Brasil, a terceirização, apesar de ser permitida, ainda é restrita, porém mesmo assim ainda se discute em revogar algumas dessas restrições. E para exemplificar como a terceirização funciona, digamos que uma empresa demita todos os seus funcionários do setor de limpeza e contrate outra empresa para realizar essa função. Os gastos da empresa contratante vão diminuir, pois não vai ser necessário pagar o salário individual de cada um dos funcionários, mas só um valor único para a empresa contratada. Isso na prática vai fazer com que o salário dos trabalhadores que foram contratados sejam mais baixos. E com isso, e com a população desse tipo de contratação, os trabalhadores estão ficando cada vez mais precarizados. Bom, o crescimento do trabalho precário é algo que tem preocupado bastante as pessoas, principalmente desde os anos 70. Quando eu falo trabalho precário, é algo incerto, imprevisível e de muitos riscos para os trabalhadores. E pouco risco para o governo e para as pessoas que empregam. Um exemplo disso no Brasil são os boias frias, que são pessoas que trabalham na zona rural e não têm um vínculo empregatício. Esse termo boias frias são porque as pessoas acordam muito cedo e eles usam sua marmita de casa. E lá no trabalho, eles não têm direito de esquentá-las, ou seja, eles comem frio. E além disso, tem apenas 30 minutos de refeição, direito no caso. Geralmente as pessoas são analfabetas, ou têm pouca escolaridade, e geralmente vivem nas periferias das cidades. Eles acordam entre 4 e 5 horas da manhã, esperam o motorista vir buscá-las. Quando chega, o motorista negocia o pagamento. Quem colher mais safras ganha mais, quem colher menos safras ganha menos. Geralmente eles atuam na região centro-sul do país, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Eles trabalham na colheita de café, laranja, algodão doce e cana-de-açúcar. As horas de trabalho são muito árduas, entre 10 e 12 horas. E quando eles terminam o trabalho, vão ser deixados em casa e no outro dia é a mesma coisa. Mas muitas das vezes as pessoas não aguentam, pois não tem um preparo físico necessário para aguentar essa árdua jornada de trabalho. Bom, já falando sobre autores e a situação no Brasil do trabalho precarizado e do subemprego, temos que um ator importante que fala desse tema da precarização do trabalho, o professor britânico da cidade de Londres, que dedicou a sua vida acadêmica para cunhar o termo de surgimento da nova classe, que seria a classe do precariado. E é justamente em sua obra, O Precariado, que Guy Standing, que é esse professor britânico, que afirma que as relações laborais na modernidade elas são marcadas por alto grau de flexibilização e uma grande diminuição dos direitos trabalhistas. Com isso, alguns benefícios assegurados já não estão protegendo o trabalhador. A exemplo da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que foi criada em 1943 no Estado Novo Varguista, e ela tinha o objetivo de atuar na proteção do trabalhador contra condições insalubres de trabalho, sem meios, sem equipamentos necessários para exercer seu trabalho com segurança, e ela tinha justamente o objetivo. Mas também é importante salientar que o ditador não tinha razões humanitárias para criar tais leis trabalhistas.
pois ele queria criar uma espécie de curral eleitoral para assistir ao apoio popular nas eleições. Você percebe que, mesmo com a criação das leis, o trabalhador ele nunca foi a prioridade no Brasil. Tanto que, a partir dos anos de 1990, com a desregulação do trabalho, com o consenso de Washington, que passou a adotar a ideologia neoliberal no Brasil, com a tutela dos Estados Unidos, que queria fazer medidas de austeridade econômica aqui no Brasil. Então, foi nesse período que a pauta neoliberal começou a ganhar força no Brasil, que também teve indiretamente proporcional à diminuição dos direitos trabalhistas. Com isso, o trabalhador continuava a ficar alheio aos bens sociais. E algumas dessas mudanças foram mais decisivas ainda na reforma trabalhista de 2017, no governo Temer, depois de ter o impeachment da presidente Dilma, que o vice-presidente Temer assumiu, e algumas dessas reformas aconteceram em 2017, que tiveram também bastante relevância, em que vários princípios da Magna Carta de 1943, que era a CLT, eles foram deturpados e enfraquecidos. E a questão é mais a mudança que teve dificuldades seria essa flexibilização dos direitos trabalhistas e tal, favorecendo ainda mais o trabalho precarizado. E eu trouxe alguns dos exemplos também dessa flexibilização dos direitos que tinham anteriormente. Por exemplo, teve uma redução massiva do período de férias e o empresário, que é dono da mão de obra do trabalho, o trabalhador, ele poderia intercalar esse período de férias em períodos menores em um longo período de meses, o que não acontecia antes. Acontecia que você tinha que colocar um período de férias todo, que era mais largo, inclusive, você colocaria em um tempo. Agora você pode intercalar, a depender da necessidade da empresa. E também a demissão por justa causa pode ser feita agora em período de experiência que o trabalhador ainda está tendo contato com as necessidades laborais do mercado de trabalho, e agora você pode ser demitido por isso. Anteriormente não havia com isso a CLT garantia, só que com as mudanças da reforma trabalhista aconteceu. E também teve atividades como almoço, higiene pessoal, buscar filhos na escola, elas não entram mais na carga horária do trabalhador. E isso acontecia anteriormente. E agora você pode ver que a carga horária vai gradualmente aumentando. Se você tira essas partes de atividades pessoais necessárias, se você tira isso, não entra mais na carga horária, ela tende a ficar mais extensa. Portanto, você vai percebendo que esse trabalho precarizado tende a se expandir ainda mais hoje em dia. O trabalho precário nas últimas décadas é o resultado do crescimento da globalização, ou seja, da interdependência econômica e seus correlatos, tais como maior comércio internacional e movimento acelerado de capital, produção e trabalho, e da expansão também do neoliberalismo, que é uma ideologia que implica desregulação, privatização e remoção de proteções sociais. Essas mudanças são acarretadas por mudanças tecnológicas, tais como computadorização, digitalização e avanços em tecnologia de informação, que possibilitam muitos dos aspectos da globalização. Em muitos países houve também um decrescimento geral dos sindicatos e um crescimento do individualismo. Todos esses fatores vêm contribuindo para um aumento do trabalho precário. Nos Estados Unidos, é consenso que a era mais recente do trabalho precário teve início do meio para o fim da década de 70. Os anos de 1974 a 1975 marcam o começo de mudanças macroeconômicas, tais como o choque do petróleo, que levaram a um aumento na competição global dos preços. Os fabricantes tiveram que competir inicialmente com empresas do Japão e da Coreia do Sul, nas indústrias automobilísticas e metalúrgica, respectivamente. O processo, que veio a ser conhecido como globalização neoliberal, intensificou a integração econômica, aumentou a competição das empresas, forneceu maiores oportunidades para que elas pudessem terceirizar o trabalho em países com menores salários e deu acesso a novas fontes de trabalhadores devido à imigração. Avanços tecnológicos não só forçaram as empresas a se tornarem mais globalmente competitivas, mas também forneceram a elas essa possibilidade. Normas de trabalho diferenciadas em países da Ásia, por exemplo, incentivaram empregadores a deslocarem suas produções para o estrangeiro.
Mudanças em instituições legais, entre outras, mediaram o impacto da globalização e da tecnologia no trabalho e nas relações empregatícias. Sindicatos continuaram a decrescer, enfraquecendo uma fonte antiga de proteções institucionais para trabalhadores e rompendo com o contrato social de trabalho do pós-guerra. Regulamentações governamentais que definiam normas minimamente aceitáveis para o mercado do trabalho se desgastaram, assim como regras que controlavam a competição no mercado de produtos. O decrescimento e a desregulação dos sindicatos reduziram as forças compensatórias que permitiam que trabalhadores dividissem os ganhos de produtividade que eram adquiridos e a balança de poder se deslocou dos trabalhadores para os empregadores. As mudanças políticas difusas associadas à eleição de Ronald Reagan em 1980 aceleraram a ascensão do comércio e o declínio do trabalho e deram total liberdade às empresas e aos capitalistas para que perseguissem desenfreadamente seus interesses. A desregulação e a reorganização de relações empregatícias permitiram um acúmulo maciço de capital. Políticas governamentais nos Estados Unidos, tais como a substituição do welfare, previdência social, por programas de workfare, em que o trabalhador ele precisa exercer um cargo, geralmente no serviço público, para receber benefícios sociais. Em meados dos anos de 1990, fizeram com que a participação das pessoas em trabalhos assalariados fosse essencial, muitas vezes forçando-as a trabalhar em empregos com baixa remuneração. Mudanças em favor de um maior individualismo e responsabilidade pessoal pelo trabalho e pela vida apoiavam essas mudanças estruturais. O slogan "Você está sozinho" substituiu a noção de "estamos nisso juntos". A Revolução Neoliberal alastrou-se pelo mundo, enfatizando a centralidade dos mercados e das soluções voltadas ao mercado, as privatizações de recursos governamentais e a remoção de proteções governamentais em muitos países. Essas macromudanças que tiveram início em meados dos anos de 1970 levaram empregadores a buscar maior flexibilidade em suas relações com trabalhadores. A ideia neoliberal, em nível social, refletia um papel maior, interpretado por forças de mercado dentro do local do trabalho, desgastando o modelo de organização burocrática das relações empregatícias, no qual era esperado que os trabalhadores trabalhassem em horário integral, para um empregador específico no local de trabalho do empregador, muitas vezes subindo de um cargo dentro de mercados de trabalho internos. Tentativas administrativas de conseguir flexibilidade levaram a vários tipos de reestruturação, o que por sua vez levou a um crescimento do trabalho precário e a transformações na natureza das relações empregatícias. Isso por sua vez teve e continua a ter efeitos de longo alcance em toda a sociedade. Então, a partir daquilo que for estudado, podemos perceber e analisar que muitas das vezes o trabalhador não consegue obter todo o conhecimento acerca da produção e de todo o contexto que envolve, desde a sua contratação até o seu vínculo de trabalho. A gente passa, hoje no Brasil, por um período complicado de heterogeneização do processo trabalhista. Na verdade, não somente no Brasil, a gente está encarando esse problema no mundo todo. O que mais acontece, principalmente no contexto atual e na pandemia, é a geração de trabalhos informais. Ou, se não for por esse motivo, trabalhos cada vez mais concorridos e explorados e patrões que se apropriam dessas condições de miséria da população para conseguir implementar suas condições quase insalubres de trabalho. Um trabalho que chega, inclusive, a ser denunciado em certas lojas, como a própria Renner e, em outras vezes, a Carrefour, como escravos. Vivemos um período contemporâneo, na verdade pós-contemporâneo, no qual alguns direitos foram conquistados, como, por exemplo, a jornada de vínculos laborais, que antes eram um pouco mais extensa e agora está por 40 horas por semana. Entretanto, isso não garante por completo a qualidade desse trabalhador, a qualidade de vida, o salário que se ganha, como se trabalha e no que se mantém. Então, o acirramento do processo capitalista e a difusão do modelo neoliberal que vem sendo cada vez mais implantado, implementado e dificultado a vida do trabalhador, assim como a falta de oferta de empregos necessários para toda a população de cada país, inclusive isso inclui o Brasil,
fazem com que vivamos nessa situação. Numa situação sem precedentes, numa situação extremamente complicada, na qual os trabalhadores se veem rendidos ao processo, ao sistema, e muitas das vezes não possuem conhecimento suficiente para correr atrás de seus direitos, pois implicam para eles, né, que tudo isso é uma normalidade, não é nada diferente do que se pode ter, que o contexto é igual para todos. Ou mesmo a ideia da meritocracia, que o desemprego implica necessariamente na falta de capacidade do indivíduo em busca de um trabalho. Então todo o sistema está mal formulado e é necessário que movimentos sindicais continuem participando nessa luta de direitos trabalhistas e que toda essa ideia criada e ideologicamente mantida na cabeça de muitos brasileiros sobre os movimentos sindicais possam, como podemos dizer, ser modificadas com fatos e verdades acerca de como eles lutam e de como a luta é importante para a mudança do contexto todo.